Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, nós estamos nos preparando para o Natal, que será o próximo domingo. E os textos da Santa Igreja são muito precisos, oportunos para essa preparação da nossa alma. No gradual de hoje, que rezamos depois da epístola, dizia o seguinte, é do Salmo 144, o Senhor está perto dos que o invocam, e todos que invocam na verdade, in veritate. O invocam na verdade, a minha boca cantará os louvores do Senhor, todo homem bendiga o seu nome. Então vamos considerar esse tão breve versículo, que encerra em si o segredo de um temor de Deus. Para iniciar, temos que sempre ir pela fé a Deus. Sobre Deus, acerca de Deus, nós não podemos achar nada. Por muito sublime que sejam os nossos achismos, mas o achar não é certeza, é uma opinião. Acerca da verdade por essência que é Deus, o homem não opina nada. Eu não posso assim, eu acho que Deus... Não, eu acho... Deus é ou não é o que corresponde com a sua essência divina. Deus é misericórdia, sim, infinita. Deus é justiça, infinita. Bom, não é eu acho e eu penso. Sobre Deus temos que ter certeza do que Ele é. A partir das certezas que nos dá a luz da fé sobre Deus... Porque o que nós sabemos sobre Deus, foi Deus que disse, pelos profetas do Antigo Testamento, pela lei de Moisés no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, disse o que Ele é, quem são as três pessoas da Santíssima Trindade, e nos revelou claramente, pela fé apostólica que professamos, o que Deus é. Uno e trino, seus atributos e suas exigências também para chegar até Ele. Por isso, não há lugar para opinar em absolutamente nada, mesmo que sejam opiniões e achismos sublimes, mas sobre a majestade divina, todo achar e eu penso, eu acho, não corresponde com a majestade do Altíssimo. Nós temos que ter certeza. Então, a partir desta certeza da verdade de Deus, nós vamos rezar, por isso diz o salmista aqui, rezar, invocar o Senhor na verdade. A verdade revelada disse o quê? Pedi e recebereis. Então, eu não posso achar que eu vou ser atendido. Não, eu tenho que ter certeza, porque quem me dá essa certeza? Meus méritos? Não tenho. Minhas virtudes mais frágeis do que a casca de um ovo. Então, nosso Senhor disse que eu vi somente os virtuosos? Não está escrito isso. Ele disse que eu vi somente os santos? Tampouco disse nosso Senhor. Ele disse o quê? Pedi e recebereis. Quando nós vamos aos pés do Altíssimo com achismos, talvez Deus me atenda, nós não seremos atendidos. Por quê? Porque com nossos achismos estamos filtrando a majestade, a onipotência, em definitiva, a verdade de Deus. Então, quando o nosso intelecto encontra por lesado pela ignorância, pelo erro em matéria de fé, e rezamos com estes defeitos, a nossa oração defeituosa em matéria de fé não será atendida. Por quê? Porque carece da verdade daquele que nos ouve. Por isso o salmista diz, o Senhor está perto do que os invocam, mas deixa muito claro, o invocam na verdade.
Então, a verdade de fé sobre Deus. Por isso, qualquer erro em matéria de fé é um erro por excelência. Por quê? Nos faz perder a visão de Deus. Isso chama heresia, cismas e etc. E para não errar em matéria de fé, nós temos a autoridade de Deus que não pode errar. Deus não pode se esquecer de nada. Deus não pode se equivocar. Deus não volta atrás. E na mesma infalibilidade de Deus, não é redundância minha, é assim, sim, senhores, é a da igreja. Por isso, quando nós rezamos o nosso terço, não há margem de erro, é algo feito quase há 2000 anos na igreja, então é uma oração corretíssima. Quando nós fazemos uma via sacra perfeita, inclusive todas as orações indulgenciadas são orações que estão blindadas pela igreja, mostrando que são corretíssimas. Então nós vamos até Deus e nós não tememos nada de não ser atendidos, por causa que aqueles que andam na verdade e acodem a verdade têm tudo para serem atendidos pela verdade por essência, que é Deus. Agora, os senhores poderiam dizer, mas padre, então quando estamos em pecado, Deus não nos atende? Se estamos no pecado mortal, não vamos rezar porque estamos repugnando a majestade de Deus, nosso estado de alma. Olha, se o bom Jesus tivesse dito que quem estivesse em pecado não deveria rezar, quem seria eu para dizer o contrário? Mas ele não disse. Quando a Madalena encontrou misericórdia aos pés de Deus, ela recém saía de um caso de adultério e estava sendo apedrejada. E ela encontrou o que? Misericórdia no estado de adúltera, de perdão da palavra, mas de prostituição. E depois que ela recebeu a absolvição, vai, não peques mais. Mas ela encontrou a misericórdia estando no estado de reprovação, mas havia um vínculo, que apesar dos nossos pecados que repugnam a majestade de Deus, mas há um vínculo que abre o coração de Deus, que se chama arrependimento. Agora, nós não podemos nos arrepender sem rezar. E por isso o bom Jesus não colocou condições para atender nossas orações. Ele disse o quê? Pedi e recebereis. E nós devemos pedir no estado de quê? De necessidade. E qual a maior necessidade? É quando estamos no pecado. Nós pedimos saúde, nós pedimos a conversão dos outros, tudo que se pode esperar, honestamente podemos rezar. Mas a necessidade das necessidades é sair do pecado. E nosso Senhor não disse que não ia atender o pecador. Então nós devemos rezar. E no estado de erro do pecador, para o estado da verdade, da misericórdia e da graça de Deus, a oração é a chave que abre o coração de Deus, nosso Senhor. Então, queridas almas, a importância da doutrina. Tem gente que reza coisas extravagantes, e eu não vou ao modernismo para criticá-los. Na tradição tem um monte de devoções que são mazelas, hein? É medida de não sei o que, as bolinhas de gude do menino Jesus, não sei. Tem coisas que, vala-me Deus. Temos relíquias preciosíssimas da infância, da roupa de Nosso Senhor, e devem ser veneradas. Mas tem orações que a gente nem sabe de onde saíram. E ficam umas coisinhas que quem reza não muda, a oração não diz nada. Aí são orações extravagantes que estão desgastando a nossa alma. Às vezes com a avareza de conseguir a promessa X, não sei de onde, feita a não sei quem. Aí rezamos um monte de coisas e esquecemos das orações que têm promessas verdadeiras, as devoções sólidas que nos dão graças imensas, e as árduas, como a Via Sacra e o Santo Rosário, mas como são árduas, nós preferimos uma oraçãozinha que resolve tudo, as árduas que vão transformando nossas almas pelas virtudes que exigem. Então, por que acontece isso? Somos filhos de Adão e Eva, sim, mas também falta a verdade na nossa oração. A verdade que mandou pedir, mandou insistir. Por isso não é uma oração, não é uma Ave Maria que resolve a vida de todos nós. Em poder, a Ave Maria tem
alcance para tal? Tem. Mas nosso Senhor nos disse o quê? Pedi, recebereis, e rezai sem cessar. E o apóstolo São Paulo vai dizer para rezar com insistência. Aí vamos entender porque o nosso rosário tem 153 Ave-Marias. A insistência. E enquanto nós vamos pedindo, Deus vai nos atender. Mas não é agora. Por que não é agora? Porque Deus vai nos robustecendo para que quando Ele der a graça, nós saibamos usá-la bem. E aí entramos na escola da cruz de Cristo. Tudo com insistência, paciência, resignação e em tudo confiança absoluta, incondicional na majestade de Deus. Por quê? Ele é a verdade. O que Ele disse? Pedi e recebereis. Então isso é infalível. Ele não diz que é atender agora. Ouvir, sim. Mas atender, não, senhores. E como nós sabemos disso? Pela majestade de Deus e pela verdade que revelou e assim estabeleceu. Então, quando nós rezamos sem essa verdade, colocando Deus contra a parede, Ele diz para insistir, mas não disse para fazer violência à sua providência. Ele não disse para ser inconveniente, insistente sim. E quando vemos que o tempo passa e as coisas não acontecem, é porque nós não devemos ter aquela graça, mas quando rezamos em verdade, vem a conformidade com a vontade de Deus. Por isso, uma alma que reza de verdade nunca estará revoltada contra Deus. A revolta é causada pelo erro. E quem reza errado estará revoltado contra a majestade de Deus, nosso Senhor. Aí o salmo continua: a minha boca cantará os louvores do Senhor e todo homem bendiga seu santo nome. Os louvores do Senhor não precisam colocar Kelly Patrícia e Companhia Limitadas nos CDs insuportáveis para louvar a Deus. Louvar a Deus quer dizer o quê? A própria palavra diz bem dizer, falar bem de Deus. E quando nós falamos, mas por que o Senhor faz isso comigo? Estamos falando mal de Deus. Se eu fosse Deus, eu faria tal coisa. Estamos nos pondo no lugar de Deus, estamos dizendo que Deus não é perfeito. E por favor, nós somos melhores e faríamos melhor que Deus. Orgulho satânico. Lúcifer pensou assim. E olha para onde ele foi. Para o quinto dos infernos. Agora, pensar bem de Deus, a fé. Deus faz tudo com perfeição que ninguém, todos nós juntos, por inteligente que possamos ser, não chegamos à inteligência por essência que é a majestade de Deus. Ninguém faz melhor do que Deus. Então nós vamos falar bem de Deus. Isso que é bem dizer. E quando acontecer certas coisas que não entendemos, bendito seja Deus. E o Salmo remonta ao seu santo nome, porque nós lembremos-nos que nosso Senhor diz que toda a autoridade foi dada pelo seu santo nome. Nós só podemos ser atendidos por Deus nosso Senhor por causa do nome de Jesus, nosso Deus, que quer dizer o quê? Salvador. E quando nós rezamos, estamos de modo ou de outro pedindo a salvação. Então, queridas almas, tudo isso se concretiza na manjedoura do presépio. Quem rezou em verdade, com verdade, quando viu aquele menino nas palhas, entendeu tudo que Deus tinha dito. Não disse que ia nascer disse que ia ser do trono de Davi, mas não disse que ia nascer em cima do trono do rei, mas sim no presépio. Isaías: o boi conhece o seu dono e o asno a sua manjedoura. Israel não me conheceu. E o dono de Israel está na manjedoura, que come o asno e o jumento, o boi. Mas Israel, que estava ali no templo de Jerusalém, não viu aquele menino, seu Deus. A Santíssima Virgem viu. Por quê? Conheceu os profetas. Acreditou no que Deus disse aos profetas. E quando ela vê seu filho, ela adora o seu Deus. São José acreditou, porque viu um parto milagroso, sem dor, sem sangue, sem cortar umbigo, nada dessas coisas, milagroso. E o anjo disse que era obra do Espírito Santo. E quando ele vê aquele menino no presépio, sem choros e ruídos, é Deus.
E aí o que acontece? Ele adora o seu filho adotivo porque é o seu Deus. Os pastores acreditaram, os anjos cantando, anjos não aparecem para qualquer um a qualquer momento para dizer que nasceu fulano Beltrano. Fala, vão lá a Belém, encontrará o menino deitado numa manjedoura. E os 3 que são santos olharam os anjos, obedeceram os anjos e viram o seu Deus esperado há 2 a 4 mil anos em realidade, desde Adão, e adoraram, porque esses poucos rezaram e esperavam nas promessas de Deus que não falha. Quem reza com verdade e reza para obter as graças da verdade que é Deus, nunca fica defraudado. Então este é o segredo para vislumbrar as vitórias de Deus, seja sobre este país, quando rezamos contra o comunismo, seja contra os nossos pecados, por graves, inúmeros, e toda a judiação que faz com nossas almas, para vislumbrar essas vitórias de Deus sobre os inimigos da nossa alma, nós temos que rezar com verdade e esperar nas promessas do Deus que nunca falhou e jamais. Então, queridas almas, seja este o presente a oferecer ao menino Jesus. A confiança na verdade que não pode falhar. Mas para isso, nós devemos andar no caminho da verdade. A instrução religiosa, amar a verdade conhecida, e assim vamos diretamente ouvir a voz de Deus e ser beneficiado pelo Deus que vai nos chamando para onde Ele quiser que nós estivermos. Sempre na sua igreja verdadeira e sempre com essa conduta de oração na verdade, para adorar a verdade e sermos amantes da verdade e por ela dar a nossa vida, fazer os sacrifícios que devemos fazer, evitar os pecados que devemos evitar, porque o pecado é erro, é mazela e se opõe à verdade de nosso Senhor, e assim a alma se santifica. Então peçamos a Deus essa graça e no presépio, no 25, oferecer esta conduta, amar a verdade que se fez carne, que nos instruiu por sua própria boca, que nos disse as suas exigências vindas do seu próprio coração e nos deu o seu corpo, o sangue em cada comunhão que recebemos, então nos render à verdade de Deus. Este é o presente que o menino Jesus espera de nossas almas. Que Nossa Senhora nos alcance essa graça para oferecer esse presente digno do menino Jesus. E para isso renunciar o erro, os enganos, as mazelas, as falácias e tudo isso para rendidos diante da verdade que se fez carne, segui-lo aonde ele estiver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.